E aí galera, beleza? Vamos começar aqui mais uma videoaula de Química e na videoaula de hoje vamos estudar um pouco de massa molecular. Bom pessoal, eu já fiz algumas videoaulas sobre o tema, né, massa molecular, e já expliquei algumas coisinhas para vocês. Na videoaula de hoje a gente vai dar uma praticada aí com dois exercícios, né? Um é esse que a gente tem aqui, né? Que é para descobrir qual é a massa molecular da sacarose. A sacarose é o açúcar refinado, tá bom, pessoal? E o outro, eu ainda não escolhi o outro, eu vou pensando enquanto a gente faz esse daqui. Aí eu vou colocar aqui um outro exercício pra gente, tá bom? Olha só, como que a gente descobre qual é a massa molecular, né, de uma molécula? A gente primeiro encontra as massas atômicas e a gente multiplica as massas atômicas pela quantidade, né, de vezes que esse átomo se encontra na molécula. Por exemplo, o carbono aqui, ó, ele está 12 vezes na molécula de sacarose. Então eu vou pegar a massa atômica do carbono, vou multiplicar por 12, certinho? E vou somar com as massas atômicas do hidrogênio e do oxigênio. Lembrando que o hidrogênio eu também vou multiplicar a massa atômica dele pela quantidade de vezes que ele aparece na molécula, no caso 22, e o oxigênio vou pegar a sua massa atômica e vou multiplicar por 11. Depois eu somo o resultado das três massas atômicas, tá bom? E vou encontrar aí a massa molecular. Aí muitos de vocês podem estar pensando assim: tá, mas como é que eu vou saber qual é a massa atômica do carbono, do hidrogênio e do oxigênio? Porque multiplicar é fácil, isso eu sei. Agora, e como é que eu vou saber qual que é essa massa atômica? Bom, pessoal, massa atômica não precisa decorar, tá bom? Algumas, né, com o tempo a gente acaba decorando. Mas o ideal é que você sempre tenha uma tabela periódica do seu lado quando você está estudando química, tá bom? Então, massa atômica você vai lá na tabela e pega. Caso o professor esteja te dando uma prova, ele vai te dar massas atômicas, tá? Ele só exige que você saiba calcular a massa molecular. Agora, ficar decorando massa atômica não é trabalho de ninguém, tá bom? Então vamos lá, pessoal. O átomo de carbono, a massa atômica dele é 12. Eu vou colocar aqui, ó, tá tudo arredondado, tá bom, pessoal? Então a massa atômica do carbono é 12 Daltons. A do hidrogênio é 1. Eu tô deixando aqui arredondado mesmo, não tem problema, tá? Mas se vocês quiserem fazer o mesmo cálculo, só com o valor que está na tabela, é até melhor, tá? 16 é a massa atômica do oxigênio. Agora o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar essas massas atômicas pela quantidade de vezes que cada um desses átomos aparece na molécula de sacarose. Por exemplo, o átomo de carbono aparece 12 vezes. Então eu pego a massa dele, 12 Daltons, e multiplico por 12. 12 vezes 12 é 144, tá bom? 144 Daltons, que é a unidade de massa atômica. Agora, o hidrogênio, a massa atômica dele é 1. E vamos multiplicar pela quantidade de vezes que ele aparece na molécula de sacarose, no caso 22. 1 vezes 22, se eu não me engano, é 22 mesmo. 22 Daltons. E 16, que é a massa do oxigênio, multiplicado pela quantidade de vezes, ó, que ele aparece aqui na molécula de sacarose, que é 11. Então 16 vezes 11. 16 vezes 11 é 176, tá bom, pessoal? 176 Daltons. Agora o que a gente vai fazer? Vocês somam agora 144 mais 22 mais 176, tá bom? Então a gente faz essa continha de soma aqui. O resultado dessa continha é 342 Daltons, tá bom? 342 Daltons. Ou seja, a massa molecular da sacarose é 342 Daltons. Então vamos colocar aqui, ó. Massa molecular é igual a 342 Daltons. Beleza? Agora vamos fazer um outro exercício para a gente praticar um pouquinho, tá bom? Vou colocar aqui o CaMO
3, que é um nitrato de cálcio, tá bom? Ah, o nitrato de cálcio tem um 2 aqui também. Nitrato de cálcio. Vamos descobrir qual é a massa molecular do nitrato de cálcio. Bom, pessoal, primeiro eu vou colocar aqui do lado, ó, cálcio, nitrogênio e oxigênio. A massa molecular do cálcio é 40. Tá arredondado, tá, pessoal? 40 Daltons. Do nitrogênio é 14 Daltons. E do oxigênio é 16. E vou multiplicar pela quantidade de vezes que eles aparecem aqui na nossa fórmula molecular. Lembrando que quem está entre parênteses, ele vai ser multiplicado por esse índice aqui, ó. Esse 2 multiplica o oxigênio e multiplica o nitrogênio. Ou seja, quantas vezes aparece o nitrogênio aqui? Uma vez só, né? Não tem nada aqui na frente, é a mesma coisa do que ter um 1 aqui, ó. Tá bom, pessoal? Mesma coisa que ter 1. 2 vezes 1 é 2. Então eu tenho 2 átomos de nitrogênio aqui na fórmula molecular. Coloco um 2 aqui na frente. O 40 é uma vez só. Ele não está entre parênteses, então é uma vez só. 40, 1. O oxigênio eu tenho 3 aqui, ó, dentro do parênteses. Só como eu vou multiplicar 2 vezes a quantidade de oxigênio que a gente tem, então vai dar 2 vezes 3, 6. Agora a gente vai fazer essas continhas aqui. 40 vezes 1 é 40. 14 vezes 2 é 28. 16... Opa, deixa eu ajeitar aqui. 16 vezes 6 é 96. Tudo em Daltons, né, pessoal? Tudo aqui em unidade de massa atômica, né? Beleza, agora a gente vai fazer essa soma. 96 mais 28 mais 40. O resultado disso, 8 com 6 vai subir 1. Tá, aí fica 4 aqui embaixo. Aí sobe 1 aqui em cima. Então 9, 11, 15, vai dar 16 aqui, ó. Então 164 Daltons é a massa molecular do nitrato de cálcio. Beleza? Eu vou colocar aqui na frente, ó. Massa molecular. Vou colocar bem pequenininho aqui, ó. Do CaNO3,2 é igual a 164. 164. Opa, até fugiu da folha. 164 U, né? Que é unidade de massa atômica ou Daltons, tá bom? Então é basicamente assim que a gente calcula massas moleculares, beleza, pessoal? É bem facinho, né? A gente fez 2 exercícios aqui, um com nitrato de cálcio e o outro exercício que a gente fez aqui em cima foi com a molécula de sacarose, né? Com açúcar refinado. Então é basicamente isso, é assim que a gente calcula a massa molecular.